raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna see in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. A paz do Senhor, galera. Sejam bem-vindos a uma live. Essa daqui é a nossa terceira live dessa série. Iremos continuar. Nós esperamos que você curta, compartilhe, visite a fanpage, o Instagram, o YouTube também, o canal da Rede Atos. E acreditamos que você está sendo muito abençoado com palavra de conhecimento e que Deus tem muito mais ainda para falar com você. Convidamos você nesse momento a adorar conosco, a se prostrar diante do Senhor, mesmo que à distância. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. A palavra de Deus diz que quando 1, 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Então, abra o seu coração, amém? Glória a Deus, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença e convidamos o Teu Espírito Santo a permanecer conosco. Que nesse momento barreiras sejam quebradas. Que nesse momento a cura e o bálsamo seja derramado sobre cada lar, sobre cada família, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Senhor, não nos deixe insensíveis, não nos deixe indiferentes à Tua presença, Pai, mas que nós venhamos Te adorar com todo o nosso ser, não só de lábios, mas com o nosso coração, Deus. Receba a nossa adoração e que a Tua bênção, Senhor, a Sua vitória chegue às famílias do Brasil, de Manaus, desta congregação, Senhor, em nome de Jesus é o que pedimos e Te agradecemos, Senhor, permaneça conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, vamos adorar nesse momento, aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Te adoramos. Vitorioso é
tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aleluia. Vamos continuar ministrando nesse momento uma canção que se chama A Bênção. E é uma canção profética. E que ao louvarmos, se você souber, acompanhe. E se você não souber, que você receba. Porque são palavras proféticas de Deus para você nessa noite. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Amém, amém, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Aleluia. Aleluia. Vamos declarar nesse momento a bênção sobre a sua família. Então receba nesse momento. Nesse momento o Senhor está abrindo os céus sobre o seu lar, sobre a sua casa, para que a bênção se derrame sobre a sua família. Aleluia, Senhor. Derrama a bênção sobre as famílias. Derrama, Senhor, a sua glória, a sua Shekinah, Pai. Porque nós precisamos, Senhor. Nossos lares precisam, Deus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença Te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada, tua saída,
contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Ele é contigo, não temas, porque Ele é contigo na tua casa, na tua família, nas tuas gerações. O Senhor é contigo, Ele não te deixou. Ele está entrando nesse momento no seu lar com um decreto de vitória. A enfermidade está caindo por terra, muralhas estão sendo quebradas. As tuas gerações, a antiga, a presente, a que virá. O Senhor é contigo. Aleluia. Fique agora com essa palavra que o Senhor tem muito mais a ministrar no seu coração. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, é uma satisfação estarmos aqui para falar sobre o Apocalipse. E o tema que nós vamos abordar hoje é o que está no capítulo 6, a abertura dos selos. Evidentemente que para nós entendermos os selos, é necessário que nós venhamos a entender que livro é este, que está selado com 7 selos, né? E a resposta para este livro, eu até diria, hoje eu estava pensando em casa, a resposta para essa pergunta, eu diria que é a revelação da revelação, porque eu ainda não encontrei em nenhum livro de teologia ou de qualquer escritor que tenha explicado sobre este livro, mas ao ler o livro de Jeremias, o capítulo 32, o Senhor me fez entender que livro é este. E para nós entendermos que livro é este que tem 7 selos e que a abertura deles vai definir o futuro da humanidade e da história do planeta Terra, nós precisamos entender que esse livro, na verdade, a sua história começa desde o Gênesis, quando o Senhor formou a terra e entregou para o primeiro homem que formou, e entregou para que ele viesse a dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre a natureza. E como o homem desobedeceu, ele entregou a posse da terra para o inimigo. E, portanto, ele perdeu a posse. A propriedade não, porque a propriedade é de Deus, não é do homem. Ele perdeu a posse da terra, porque Satanás apoderou-se da terra, e a Bíblia diz a partir daí que o mundo jaz no maligno, porque Satanás se apoderou da terra, pela atitude, pela desobediência do homem. Muito bem, portanto, esse livro, na verdade, é o título de propriedade do planeta Terra, que o Senhor está mostrando para a humanidade que é Ele o proprietário da terra. E, portanto, quando no capítulo 5 esse livro aparece, ele aparece como o livro que tem 7 selos, mas, na verdade, ele é o título de propriedade, e esse selo significa que, na verdade, ele é um livro que não está violado, ninguém tocou nele. Ele é o documento original que se encontra na mão do juiz supremo de todo o universo, que é Deus. Muito bem, então esse livro ele aparece no capítulo 5, João vê um livro selado com 7 selos na mão daquele que estava sentado sobre o trono, e no capítulo 6, João vê ele sendo aberto. Muito bem, e na abertura do primeiro selo é o que nós vamos encontrar no capítulo 6, no verso 1, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e
ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O que chama a atenção, que queria que você verificasse, aqueles que estiverem acompanhando na Bíblia, o que nos chama a atenção é que o verso 2 diz assim, vi então e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Não parece estranho que um cavaleiro que sai vitorioso, vencendo e para vencer, ou seja, que sai para uma batalha e já sai na garantia de que é vitorioso, não parece estranho que ele não leve a flecha? Aqui ele aparece só com um arco. Devo perceber isso? Não sei se você percebeu, mas se não percebeu, eu quero pedir a sua atenção agora para esse detalhe. O cavaleiro aparece sem a flecha. Entendido isto, nós podemos passar para o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso significa, meus amados, que ao longo do tempo, os seres humanos sempre fizeram guerras em disputa por território ou disputa pelo poder. E o que a Bíblia está nos alertando aqui, que essas disputas, essas guerras, elas vão se intensificar. À medida que o fim for se aproximando, essas guerras vão se intensificar. Por isso que a abertura do selo, ele se faz representar aqui por um cavalo vermelho. Cavalo vermelho, na verdade, aqui representa a cor do sangue. E o seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada, ou seja, está falando aqui de guerra, está falando de conflito, de falta de entendimento entre as nações, falta de entendimento entre as comunidades, falta de entendimento entre as pessoas. Isso, portanto, refere-se não só quando a gente pensa nessa questão das guerras, a gente imagina só que é guerra entre nações, mas essas guerras elas ocorrem desde as pessoas individualmente, que não se entendem, que não têm mais paciência uns com os outros, a guerra no trânsito, guerra do tráfico, guerra das mais diversas situações. O certo é que o texto fala, esse segundo selo, na verdade, fala de derramamento de sangue, por isso o cavalo é representado pela cor vermelha, e derramamento de sangue pelos homens não terem a paz. E por que não têm a paz? Porque a maioria dos homens rejeitaram a Jesus, porque Jesus é o único que é o príncipe da paz, o principal, o Senhor da paz. Então não tem outro, não existe paz em outro. Muito bem, por terem rejeitado a paz, então a guerra se estabeleceu entre os homens, o desentendimento, seja a nível pessoal, seja a nível de comunidade, a nível de país ou de nação. E aí, então, feita essa explicação sobre a questão do cavalo vermelho, que aparece no segundo selo, em seguida vem o terceiro selo, que diz assim, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi como que voz do meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este selo, na verdade, ele representa uma sequência, esses episódios representam uma sequência do episódio anterior. Veja que coisa interessante, muito simples de entender. Se no capítulo anterior ele fala de retirar a paz da terra e as guerras, você sabe que as guerras, elas destroem, elas matam não só as pessoas, mas também elas desestruturam todo o sistema econômico de um país. Destrói o sistema produtivo, destrói o sistema econômico. E por causa disso, há uma redução da produção de alimentos, e a redução da produção de alimentos faz com que ocorra a inflação, ou seja, o aumento dos preços. E então, aqui você vê que
esse cavalo é representado por um cavalo preto. Então, aqui, na verdade, esse indicativo está dizendo que as coisas realmente estão ruins, estão obscuras, estão sem luz, estão sem saída. Por isso, então, é representado pelo cavalo preto. E veja que há uma sequência, ou seja, as guerras, os conflitos, a falta de paz vai fazer com que ocorra, então, a diminuição da produção de alimentos e, consequentemente, a inflação. E a inflação, então, vai fazer com que, aqui no último versículo 6, ele vai dizer: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Significa como se o homem tivesse trabalhado o dia todinho e só conseguisse recurso para a sobrevivência. Portanto, em razão dos preços absurdos vamos dizer assim, da cesta básica. Em seguida vem o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. E aqui também é uma sequência lógica dos selos anteriores. Repetindo e recapitulando, no 2º selo, é tirada a paz da terra, ocorrem os conflitos, ocorrem as guerras. Isso gera redução da produção e, consequentemente, a inflação. As coisas se tornam caras e os pais de família passam a ter muita dificuldade de sobrevivência porque os produtos se tornam muito caros. E o 4º selo já fala exatamente que, por conta de tudo isso, gera doenças e morte. É natural que pessoas mal alimentadas, pessoas estressadas pela dificuldade de sobrevivência, elas se tornam vulneráveis para todo tipo de doença. E é por isso que o 4º selo é representado por um cavalo amarelo. Você já percebeu quando uma pessoa morre, ela fica empalidecida, e a gente costuma, na nossa linguagem, chamar de cavalo amarelo? Ou melhor, desculpa, que a pessoa está com a cor amarela? Então, assim também esse cavalo aqui representa exatamente a questão da morte decorrente de todas as mazelas anteriores que os selos anteriores mostram. Guerras, redução de alimentos, inflação, dificuldade de conseguir alimentos e, consequentemente, vem a morte. E quem está por trás de tudo isso? A Bíblia diz aqui: o inferno estava seguindo, e foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Muito bem, então, observe que as guerras, elas geram um completo descontrole. E nós poderíamos até usar como exemplo a Segunda Guerra Mundial, quando, na última fase da guerra, a Rússia a Alemanha tentou invadir a Rússia, e a Rússia, como não tinha armas para enfrentar a Alemanha, naquele momento, ela usou uma estratégia de mandar que todas as comunidades que estavam no caminho do avanço do exército russo, do exército alemão, todas as comunidades queimassem tudo, destruíssem tudo, levassem todos os animais, não deixassem nenhuma plantação, nenhum fruto, nada, para que os alemães, ao longo de toda a extensão, não tivessem meios de obter nenhum tipo de alimento que pudesse sustentar os soldados até alcançar Moscou, porque, como vocês sabem, o território russo é muito extenso. Então, como eles não conseguiram isso, grande parte dos alemães morreram de fome e de desarranjo intestinal pela difteria. Exatamente, pessoas mal alimentadas tendem a ficar deficitárias, deficientes de nutrientes, e, consequentemente, vem outros problemas e, por último, a morte. E aqui, inclusive, ele mostra essa sequência, né? Guerras, inflação e, em seguida, a morte. E aí vem o 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Estamos no versículo 9. Vamos para o verso 10. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Aqui o texto está, esse selo está mostrando os salvos no céu, principalmente aqueles que foram grandemente injustiçados na terra, mas alcançaram a promessa de Deus de terem sido salvos. E, portanto, lá no céu, Deus permite que eles tenham a lembrança do que aconteceu na terra e eles pedem justiça. E quando eles pediram justiça, Deus resolveu atendê-los. O Senhor pediu para eles ainda um pouquinho de paciência, mas disse, eu vou executar a justiça. E quando eles pediram justiça, o Senhor, então, determinou que a justiça fosse feita e ela aparece aqui no 6º selo. É o verso 12, que diz assim, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como um sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Portanto, veja que interessante, João vê, no 5º selo, João vê os mártires no céu, clamando por justiça. E no 6º selo, ele já vê que a justiça de imediata começa a ser feita. Aqueles homens que não temem a Deus serão mais diretamente atingidos. Muito bem. E aí, em seguida, vem o capítulo 7, que fala sobre abre uma janela, na verdade, para o povo de Israel, para mostrar como será a situação do povo de Israel nesse período. E aqui cabe uma rápida explicação. O livro de Daniel, ele é um livro mais dedicado a mostrar o futuro de Israel especificamente. O livro de Apocalipse é como se fosse a janela que Daniel abriu para ver algo que ele não entendeu. O que ele não entendeu? Foi o período da graça, o período em que os gentios seriam alcançados pela graça de Deus. E, portanto, o Apocalipse, ele é essa janela visto por Daniel, que ele não entendeu e que o Apocalipse procura explicar com mais detalhe do que vai acontecer, alcançando não só os gentios, todas as nações, mas também o próprio povo de Israel, no contexto da história mundial. E aí o Senhor mostra que, dentre os filhos de Israel, também ainda haverá salvação, o Senhor ainda dará a eles a chance de se converterem. Essa conversão, ela aparece no livro de Zacarias, no capítulo 13 e 14, será uma conversão dolorosa, porque eles até então, até o momento, eles não acreditam que Jesus já veio, eles ainda esperam o Messias, e essa conversão será dolorosa porque eles passarão por grande aperto, mas no meio da prova eles se converterão, e aí, por causa dessa conversão, o Senhor mandará selá-los, para que o mal que virá sobre a terra não venha tocá-los. Muito bem, então, o capítulo 7 trata exatamente disto, até o verso 8. E do verso 9 em diante, ele retoma a visão para o céu e mostra como os servos de Deus que partiram já, apresentam-se glorificados no céu. Então, o capítulo 7 termina exatamente falando sobre os mártires e aqueles que sofreram, já glorificado no céu, livre de todos os problemas, de todos os sofrimentos e de todo o juízo que cairá sobre a terra. E aí então o capítulo 8 já inicia falando sobre o 7º e último selo. Mas como se trata de um assunto relativamente extenso, nós vamos então encerrar hoje falando apenas até o 6º selo, e o 7º selo ficará para uma próxima oportunidade, mas rapidamente concluindo com uma mensagem, dizendo para você, jovem, senhor, senhora, que está ouvindo esta mensagem,
O Apocalipse não é para que você tenha medo, o Apocalipse é para dizer para você que no Senhor você está seguro. Veja o que diz o verso 17, o último verso do capítulo 7. Ele diz assim: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Então fique com esta palavra, porque você com Jesus está seguro. O segredo é você permanecer fiel, e o Senhor continuará sendo o teu pastor, o teu protetor supremo. Nada te tocará. E mais, se no momento estás sofrendo, tiveste alguma perda, passaste por alguma dificuldade, saiba de uma coisa: no tempo de Deus, Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Vamos, meus amados, encerrar com uma oração para aqueles que ouviram a palavra e ficaram receosos, ficaram com medo de tudo aquilo que vai acontecer com o Apocalipse, ou daqueles que estão nesse momento angustiados, ou que tiveram alguma perda, ou que estão com a sua fé abalada. Nesse momento nós vamos orar para que o Senhor mude esta situação, porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Feche os seus olhos onde você estiver, na sua casa, no seu sofá, onde você estiver assistindo esse vídeo, onde você for assistir, feche os seus olhos e ore conosco. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te suplicar, Paizinho, acalma o coração do teu filho, da tua filha, que está neste momento, meu Pai Celestial, ouvindo esta mensagem. Protege, guarda, livra do mal, restaura tudo que precisa ser restaurado. E aqueles corações, Senhor, que tiveram perda, Senhor, que tiveram feridas abertas por alguma perda, Senhor, muito importante e muito forte, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, Tu que és o Deus que fecha e sara as feridas, como diz a Tua palavra. Tu abres a ferida, mas Tu fecha. Eu quero te pedir no nome de Jesus que Tu venha fechar todas as feridas, Senhor, e venha restaurar tudo que precisa ser restaurado, Senhor, e confiando na Tua promessa, que a Tua palavra, Senhor, acabou de nos dizer agora, que acabamos de ler, Senhor, que Tu enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu quero te pedir no nome de Jesus, que Tu te apresse em auxílio daqueles que estão nesse momento chorando, Senhor, ouvindo esta mensagem, que Tu venha enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.